Vamos supor que eu tenho uma bola e eu a deixo cair a partir de uma altura de 10 metros. Vamos admitir que, assim que essa bola cai, ela quica e volta a subir metade da distância que ela percorreu na queda anterior. Então, se ela caiu de uma altura de 10 metros, ela bate no chão, ela quica e ela volta a subir um pouquinho, que é exatamente a metade da distância anterior, que é metade de 10, que seria, então, 5 metros. Depois ela cai novamente ao chão, volta a subir metade da altura de onde ela caiu anteriormente, que seria 2,5 metros, e assim por diante. A pergunta é, qual é a distância vertical total que essa bola vai percorrer? Organizando aqui, então, no momento que eu solto a bola, ela percorre 10 metros. Mas, na hora que ela quica no chão, ela volta a subir 5 metros, que é metade de 10. Só que ela desce novamente 5 metros. Então, ela percorre 5 metros para cima, 5 metros para baixo. De maneira que aqui eu teria, então, quando ela quicou no chão, ela sobe percorrendo 10 metros vezes meio, metade de 10 metros, para cima, mais 10 vezes 1/2, que é o 5, não é? Para baixo. Então, 10 metros da primeira queda, metade de 10 para subir, metade de 10 para descer. Nesta próxima queda, nesse próximo movimento, ela vai se movimentar metade do anterior para cima e depois a mesma coisa para baixo, e assim por diante. Se ela havia se movimentado 10 vezes 1/2 no momento anterior, agora ela vai se movimentar 10 vezes 1/2, que era o anterior, vezes 1/2 novamente, então 1/2 elevado ao quadrado para cima, e depois 10 vezes 1/2 elevado ao quadrado para baixo. Isto continua infinitamente, e esta soma pode ser reorganizada. Temos aqui o 10 inicial, mas quando temos 10 vezes 1/2 mais 10 vezes 1/2, podemos escrever como 20 vezes 1/2. Aqui, neste outro momento, temos 10 vezes meio ao quadrado mais 10 vezes meio ao quadrado. É como 10x mais 10x, 20x. Então, eu tenho mais 20 vezes 1/2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Está montada aqui, sem dúvida nenhuma, algo que parece muito uma série geométrica. Entretanto, existe um número 10 aqui que está descaracterizando a série geométrica, porque eu não tenho o primeiro termo com a razão elevada a zero. Ora, para solucionar este, entre aspas, problema, eu vou transformar este número 10 em menos 10 mais 20. Esse 10 é menos 10 mais 20. E este 20 está multiplicado pelo 1/2, que é a razão, que você já deve ter percebido, elevado a zero. Continuando, eu tenho ainda mais o 20 vezes 1/2 elevado à primeira potência, depois mais 20 vezes 1/2 elevado ao quadrado, mais 20 vezes 1/2 elevado à terceira potência, e assim sucessivamente. Isso pode ser escrito na forma de uma somatória. Eu vou fazer aqui ao lado do diagrama para aproveitá-lo. Somatória com o k indo de 0 até infinito dos termos que têm este padrão, que é o 20 multiplicado pela razão 1/2 elevado ao expoente k. Isto que eu escrevi corresponde ao que temos daqui em diante. Então, para reescrever a soma toda, eu devo colocar aqui na frente o menos 10 mais isto tudo. Vamos lembrar aqui que na série geométrica infinita, a somatória com k indo de 0 a infinito de a, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado ao expoente k, quando a razão tem módulo entre 0 e 1, isso resulta no primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Voltando aqui para a nossa somatória, veja que eu estou olhando só para a somatória por enquanto. Esta somatória é exatamente esta, mas no lugar do a temos 20 e no lugar do q, que é a razão, temos meio. Então, o resultado dela é 20, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão, que é 1/2. Simplificando um pouquinho, nós temos 20 dividido por 1 menos 1/2 é 1/2. Divisão de frações, 20 vezes o inverso da outra, 20 vezes 2, sobre 1 é 20 vezes 2, dá 40. Então, voltando para cá,
A distância total vertical percorrida, que é dada por esta conta, é igual a menos 10 mais o resultado da somatória, que é 40, e menos 10 mais 40 dá 30 metros. Ou seja, nesta de começar caindo de uma altura de 10 metros e quicando, voltando a subir metade da distância da qual a bola caiu anteriormente, infinitamente fazendo essa soma, todas essas viagens verticais da bola totalizam uma distância de 30 metros. Aí está mais uma aplicação da série geométrica infinita. Até o próximo vídeo!